Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania, temos que trazer cidadãos autênticos, da gema, que a gente chama, né? Gente que gosta de lutar pela cidade. Porque eu tenho usado muito essa frase porque às vezes os administradores não gostam. Quem critica, quem sugere, por trás disso tem uma vontade de melhorar. Não é só de criticar ou de dar sugestão para mostrar que é o bambambam. Não. O objetivo é sempre melhorar a cidade em que a gente escolheu para viver. E eu tenho aqui um amigo de muito tempo, que a gente se conheceu pelas redes sociais, batemos um papo, há uns meses atrás, e convidei ele novamente para vir aqui, para trocar uma ideia conosco novamente, para avançar um pouco mais, falar de política, falar da cidade, falar do Brasil de um modo geral. Aquela conversa de bar que a gente faz aqui entre dois, às vezes saem algumas ideias que as pessoas gostam de debater depois. E é esse o objetivo de trazer Justino Biasus mais uma vez. Câmara 3, só tua, Justino. Obrigado pela oportunidade, Glacir. Obrigado pela oportunidade da TV Cidade. Novamente estamos aqui apresentando as ideias ou aquilo que a gente realmente pensa sobre todos os aspectos, todos os assuntos do dia a dia do nosso povo brasileiro, do nosso povo do estado, da nossa comunidade, do nosso município, enfrentando as características e as diversidades que nós temos para enfrentar daqui para diante. Já estamos enfrentando e nós queremos caminhar, avançar sempre mais com o objetivo de melhorar, não só para mim, mas para a minha cidade, para a minha comunidade, que é muito importante isso. Muito bem. Justino, tu esteve aqui, foi a tua primeira vez, assim, nas câmeras, vamos dizer, de uma rede social maior, que é a nossa, que hoje atinge 48 mil pessoas, e a TV, que atinge mais de 40 mil pessoas na cidade, né? Como é que foi essa repercussão, assim? O que os amigos te falaram? Gostaram da tua primeira apresentação, assim, nas câmeras? Como é que foi essa conversa de bar que teve lá depois? Creio que sim. É claro que é uma apresentação, né? Uma apresentação pessoal, bastante pessoal. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa, é outra, mas a gente está ciente do que aqui a gente veio aqui se apresentar. É uma ideia de pessoa que quer se tornar pública. Pública diante da comunidade onde eu vivo, diante do município onde que a gente mora, e diante de toda a população. Eu acho que novas pessoas, novas ideias, e olha, a maioria, quem assistiu, quem disse que vai em frente, que busquem levar mais informação para as pessoas, né? E não é só vir na televisão ou se apresentar, mas é apresentar demandas, ajudar a comunidade, ajudar o município no crescimento, porque tem que crescer, né? Vamos ter que crescer como cidadão, como a gente quer se tornar pública, a gente quer crescer. Cresce diante das câmaras e diante da população também, né? Porque é o melhor prazer que eu estou sentindo na minha vida fazer isso, né? Uma coisa que começou lá no início do ano e que agora está crescendo. Eu te digo que não foi no início do ano, eu te conheço há muito tempo nas redes sociais e tu sempre foi muito combativo, muito exigente, com razão de ser cidadão. Sim, verdade. Porque se a gente não se posiciona, as coisas vão passando, né, Justino? Sim. E aquilo vai se tornando comum. E não, isso aí é assim mesmo. Não é assim mesmo. O certo é o certo, não é isso? Isso, com certeza que é isso aí. Porque assim, ó, nós elegemos o prefeito, o vice, esses elegem os secretários, e às vezes o secretário fica lá assim, que não quer atender as pessoas, que não dá uma entrevista, que não se relaciona com a comunidade onde às vezes elegeu ele. Sim, verdade. E a maioria dos políticos, é normal isso, até pela rotina que eles têm também, que não é muito fácil, eles vão lá pedir o voto e depois não aparece mais. Com certeza. A gente entende isso, que as atribuições são muitas demandas, a cidade é muito grande, mas uma vez convidado, é obrigação deles aparecer, né? Pois é, Glacir, que me vem à mente, que a gente está falando sobre isso, me parece assim, se eu sou eleito,
eu devo voltar onde que fui eleito, aonde eu levei alguns votos. Nem se eu levar um voto dessa comunidade, eu tenho a obrigação de voltar naquela comunidade, voltar lá, conversar com a população. Ah, mas eu só levei um voto. É importante. É muito importante também aquele voto. Eu acho que é importante a gente voltar, conversar com a comunidade. Mas a grande maioria, nós estávamos discutindo esses dias com um vizinho, e ele estava dizendo que os vereadores estão se elegendo, né? Eles saem da cidade, vão para o interior, vão buscar um monte de votos, as pessoas votam e depois desaparecem. E é ruim, é péssimo. E eu acho assim, que votar por conveniência também eu acho ruim. Sim. Não aquele médico fez tal para meu filho, para minha esposa, então eu só vou votar nele. Eu acho que não. O médico como exemplo, assim como outros casos. Exatamente, né? mas vamos assim, o médico, ele cuidou da minha saúde, Claro. eu tenho maior apreço. Mas foi pago por isso, né? Foi pago, recebeu. Aquele engenheiro, aquele... qualquer coisa, Sim, profissão, sim. ele recebeu. Ah, não, mas recebeu a demanda de ir lá... Tem um problema, né, por exemplo, na iluminação pública, não vai lá, busca, briga, mas não faz nada. Exatamente. Né? Por exemplo, lá na nossa comunidade tem algumas coisinhas que tem que ser... Né? Ah, mas o cara veio ali, ele anotou, disse que protocolar. Então não é só o protocolo que deve fazer. Tem que cobrar, tem que levar a solução. Claro. De imediato. Tu tem feito isso, Justino, porque eu vi que tu quer ser atuante e isso te satisfaz, né? Isso. Isso te dá uma porque eu acho que isso também é quando os cabelos brancos começam a aparecer, né, Justino? A gente já tem uma vida estabilizada, a gente já começa a pensar nos filhos, nos netos, porque assim, passar pela vida só, né? Sim. Sem deixar um legado maior, a gente vai ser esquecido muito fácil. E não é querer ser o cara, né, Justino? Não é isso, né? Sim, não. É querer ser prestativo na comunidade onde a gente vive, não é isso? Sim, verdade. Porque a grande ideia hoje, nesse momento, foi eleito. Eu garanto, futuramente for eleito, né? Tem vontade hoje de entrar na vida política de verdade. Sim, de verdade. De ser hoje tu te considera um pré-candidato, praticamente. Sim. Ah, tá. Que bom. Mas, na verdade, é assim... A gente precisa de gente nova na política. Que a gente tem que pensar assim, não, se você levou esse cargo de vereador, você tem que estar lá na Câmara, receber, vamos dizer assim, um dia da semana receber a população. Não é aquela questão que a gente está falando assim, cobrar uma conta de luz, etc. Não, isso não. É demandas localizadas do bairro. É o bairro precisa tal coisa. Ó, senhor vereador, o senhor vem lá visitar nosso bairro, que nós precisamos de tal coisa. Vamos lá investigar, buscar, levar ao secretariado, mesmo que seja do partido contrário, isso não é importância hoje. Acho que é isso aí. O vereador, uma vez eleito, ele é vereador da cidade. Exatamente. E não do bairro. Isso. Então, lá na comunidade, não lá precisa placas, lá precisa não sei o quê. Anota no papel e vai na secretaria que... Claro. Né? Se é obra, se é agricultura, porque o importante, né? O importante muitas vezes é a pessoa saber levar lá na minha capela. Vamos supor que é na minha capela, né? Como é o nome da capela? Capela é Todos os Santos. Precisa lá... Mais conhecida como Abusa. Isso. Lá precisa, vamos dizer assim, no montante assim, 10, 12, 20 horas de retro. Né? É fácil, junta tudo, leva para a secretaria, na hora, secretária, nós precisamos de umas 20 horas de retro escavadeira, os agricultores precisando. Nós estamos precisando de tubos. Existe lá uma prerrogativa lá que tem direito a tantos tubos cada família, né? Mas assim, muitas vezes as pessoas dizem, eu precisaria de tubo. Tu diz canos para canalizar a água que atrapalha lá. Isso, então assim, eu preciso da coisa, mas eu não posso ficar esperando que o secretário de obras ou da agricultura venha na tua casa. Tu tem feito isso em nome pessoal e lógico da tua comunidade. Tu tem ido na secretaria? Sim, sim. Inclusive nós fomos lá através de umas placas que precisa. Placa esses dias nós fomos às placas indicativas. Né? Que nós temos lá a ponte que dá para Caravaggio, né? Certo. E falta as placas. É que aquela que sobe para o Romã ali? Isso. Falta as placas, muitas vezes vão lá no salão, muitas vezes vão nos vizinhos, porque você chega de Caxias, você chega lá
e não tem a placa, né? Não tem uma indicativa, e o GPS se perde lá, porque não tem internet. Claro. Então, assim, fiz um pedido lá, né, o responsável. Como eu fiz um pedido, porque eles consertem os buracos no asfalto, que tem alguns buracos que estão abertos. Como nós precisava de tubo lá no cemitério, para a igreja, né? Como precisava de umas lixeiras, como precisou um pó de brita. Não está pedindo para ti, está pedindo para a tua comunidade. Para a comunidade. Porque pedir pessoalmente vira um favor, né? Não. Agora, assim, se é a comunidade, é uma obrigação. Não. Se for da comunidade, o pessoal, eu estou eleito, o pessoal diz, porque a comunidade precisa retro, precisa as demandas, enfim. Claro. A gente vai na Secretaria de Agricultura, pede para o secretário, na minha comunidade nós estamos precisando, naquela outra comunidade está precisando. Sabe, Justino, uma dica que eu dou é o seguinte: cada vez que for no lugar, eles querem que fale com a ouvidoria, tá? Sim. Mas eu sugiro fazer uma carta, que pode ser até num papel de pão, que eu digo, né? Papel de pão, que pode ser qualquer papel. Faz um papel em 2 vias, entrega lá e carimba outra. Próxima vez que tu for na secretaria que não foi atendido, tu tem um papel, diz, dia tal eu tive aqui e não resolveu. Sim. O político odeia papel, porque é a prova. O político odeia a prova. E assim, se tu não registrar, meu amigo, às vezes fica naquela de ouvido. Sim, verdade. E, mas eu me verdade. esqueci, ou tu não me falou, ou achei que era outra coisa. Não. Na verdade, assim, né? Estou aprendendo, né? Não, mas digamos, você está me falando também. alguma coisa, outras pessoas estão me orientando, tem uma orientação boa por trás agora já, né? Claro. E então, tem muitas coisas diferentes que eu não sabia, hoje estou sabendo, comportamento, né? Diante de uma discussão política, um objetivo, não, há uma discussão lá, política lá, temos que observar mais, né? Sim, ouvir os dois lados, né? Isso, os dois lados. Ou quando eu ouço, por exemplo, lá na rádio, lá o Rogério, que ele está... o Rogério é um dos melhores jornalistas do Brasil, que eu considero. E então ele está lá falando, vem um político falar, né? Então, antes de fazer um comentário, tem que pensar e repensar. E muitas vezes fazer um comentário, escrever, apagar, refazer, que é uma coisa assim muito boa. É isso aí. Se sentir bem, né? Claro. Diante... Eu muitas vezes eu escrevi e não postei, porque eu digo, isso aqui não tá bom, não tá bom. Sim. Aí tu pensa, dá uma corrigida e bota, aí sim, né? Sim. Eu não apago as minhas postagens, depois que eu boto, deixa vir o chumbo. Na verdade, assim, sempre foi, nas últimas vezes, ele bota um joinha, né? Uma mãozinha, né? É claro que a gente se sente feliz porque a gente, pelo menos alguém leu. Sim, não, muita gente lê. Né? Sim, mas pelo menos lá leu e gostou, né? De repente pode ter não gostado, mas gostou naquele momento, né? Tu quer ver o seguinte, tu bota uma foto de um neto, de um filho pequeno, todo mundo curte, dá 200 curtidas. Sim. Aí tu bota um comentário político e ninguém comenta. Sim. Não, é verdade. É normal isso, galera. Mas, o povo, de um modo geral, Justino, não gosta de se expor. Sim, verdade, isso é verdade. É um receio que a gente criou ao longo da vida, né? Os pais diziam, não te mete, não te mistura, isso aí vai te incomodar. E o que aconteceu? Virou o que está aí hoje, né? Verdade, porque nós temos uma coisa assim, se todo mundo cala, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem cala consente, né? Verdade. É antigo isso. E tá ali, tá nessa realidade. Não sei até quando, né? Mas está mudando. Só que essa mudança, estamos com problemas com essa mudança. Muito problema. Muito problema. Eu queria voltar ainda para a tua comunidade. Mais ou menos quantos moradores tem na capela ali de Todos os Santos, ou na Busa? Olha, em torno nós temos... É que assim, tem sócios que não moram na comunidade, né? Certo. Mas sócios deve ser 80, 90. Só que tem uns 80, eu acho, hoje sócios, né? Mas assim, na comunidade... Moradores, uns 50, eu acho. Não tem muito. É que muitos moram na cidade, são sócios lá, né? Muitos moram aqui, mas passam o fim de semana lá também, né? Tem muita chácara, muito... como são sócios, né? Sócios da comunidade, então eles moram aqui em Farroupilha. Né? Tu te lembra na tua vida de bus ali, da Capela de Todos os Santos, te lembra de ter algum representante que se tornou vereador? Olha,
uma vez que se tornou vereador foi o Wilson Galafassi. Ah, o Galafassi. Não, ele não foi vereador, ele foi suplente. Ele assumiu, ele tinha falado, não me lembro mais, ele assumiu um tempinho que o vereador em si tinha deixado a vaga para ele, né? Então ele disse assim que ele assumiu um tempo, mas não me lembro se foi um mês, pouco tempo, muito pouco então tempo. já teve um suplente ali. Isto. Que na verdade teve mais dois que não se elegeram. Mas foram candidatos. Foram candidatos. E um que era morador de lá e se elegeu, mas só uma vez ele se elegeu. Você né? lembra o nome dele? Orlando Balbinotto. Ah, Orlando, muito conhecido esse. Orlando tinha se eleito. Conhecido né? ele. Ele se elegeu, né? Eu acho que ele era pelo PDT na época. Em Orlando, Não me lembro dele, era bem batalhador. Sim. Batalhador. E na verdade, assim, a gente perdeu vários políticos, né, que deixaram, né, de atuar, né? Sim. O pessoal se decepciona um pouco também, né? Porque o sistema é muito forte, o sistema é pesado. Olha, tanto que hoje nós temos um governo aí que está à deriva praticamente, né? Pois é. Como é que tu vê a situação nacional hoje? Assim, tu sentiu alguma perda na mudança de Bolsonaro para Lula? O que tu vê hoje, assim, Bom, o que eu posso falar? Bolsonaro, no caso, né? Vamos por partes, vamos por Bolsonaro. Bolsonaro teve um governo muito atribulado. Começou com Brumadinho, veio a pandemia, teve que assistir toda a população, né? Porque você imagina, você tira a população, tira o ganho da população, né? Aquele vendedor de praia, ele não pôde mais vender na praia porque não tinha ninguém na praia. E eles, auxílio emergencial, mas nunca você recupera novamente essa situação. Tu não recupera. E todas as classes, né? Exato. Os artistas, um monte de gente sofreu com isso. Né? E daí, o que acontece? Ele chega no final do mandato, né, com um pequeno lucro, digamos, né, suponhamos, né? E eu via que ele vinha tentando, de todo modo, abaixar os impostos, para ter mais renda, e estava dando certo. Nós não vamos dizer que não estava dando certo. Mas o dólar estava alto, mas os commodities estavam com preços... Mas é claro que, na verdade, adubos, defensivos... Comércio internacional. Né? Era tudo muito mais caro. Né? Tudo em função da pandemia, isso prejudicou muito o governo. Então, assim, se nós vamos tirar, assim, o que eu achei do governo, mas você não pode tirar uma experiência do governo, de um governo, foram 4 anos e 4 anos atribulados, né? O povo tem que concordar comigo, que foi muito atribulado para um governo. Muito. Né? A comparação, não pode comparar com um de Lula, Dilma, Fernando Henrique, tu não pode comparar. Né? O governo dele foi ruim em sentido que a pandemia estragou muito, e muitos gastos financeiros, vacinas, né? Medicação, UTI, pagamentos. O próprio Auxílio Brasil, né? Que Exatamente. Fez, né? Agora, o nosso atual governo, a gente vê que ele passou praticamente todo o tempo viajando, né? E gastou bastante. Com um custo muito elevado, né? Uma coisa que nós temos que levar em consideração a Bolsonaro contra o Lula, que ele, nas viagens dele, economizava. A economia era grande. Né? Ele usava as embaixadas, né? Ou se doavam onde que ele ia, né? Então era diferente, né? O Lula não, o Lula você sabe que ele é daquele tipo. Ele lota 3 aviões e vai embora. Exatamente. Ele passear. Então assim, ele tenta botar juros, ele tenta botar impostos, ele tenta tirar de um lado para botar no outro. Mas até quando? Né? E 37 já ministros, né? Exato, então assim, de 22 para 37 é uma boa diferença. Então, não tem nem comparação, não podemos nem comparar. Né? E tu sente, assim, no teu movimento de agricultor, tu sente que deu uma reduzida nas coisas ou Sim. ainda está normal? Não, os adubos deu uma retração muito grande. Nos defensivos, o meu filho falava, papai, vou comprar os defensivos, está mais barato. Tudo bem, mas... Então, assim, ele estava me dizendo hoje amanhã, pai, é o seguinte, se eu não aumentar a minha uva, que nós vamos vender na próxima safra, tudo bem, se continuar os preços baixos,
é ponderoso. Podemos continuar ganhando a mesma coisa que ganhamos na última safra. Vai ser legal, porque tudo deu uma retraída, tudo deu uma queda de valor. É porque a pandemia estradulou os preços também. Exato, exato. Então, assim, só nós temos um problema muito grande. Um problema muito grande, que o país deu muito valor às máquinas, muito valor aos carros. Uma caminhonete, 300 mil reais, é absurdo. Eu sempre digo lá em casa, digo para as pessoas que eu conversei, eu digo para as empresas, eu fui na Expo Bento, lá eu falei para uma empresa lá, diz, olha, essa caminhonete poderia valer no máximo 120 mil reais. A top de linha 150. É o que deveria ser hoje, pelo valor financeiro que as pessoas têm. Que você está ganhando, que eu estou ganhando, que a minha família ganha. Né? Então, assim, os valores são estratosféricos e assim a população não compra. Né? E esse programa do governo ali, sei lá, eu acho... Né, não, quem compra um carro, o pobre, não consegue comprar não consegue nem comprar usado, vai comprar novo, né, com a dificuldade. E aliás, você vai comprar novo e vai dar uma entradinha ali, michuruca, depois vai pagar mais outro. Ou quando eles vão lá e recolhem o teu próprio bem. Então, temos que ter muito cuidado sobre isso. Muito cuidado. O endividamento é perigoso. Exatamente. Né? Então, o Lula, ele está tentando levar o povo dessa maneira. Né? E quando ele fala assim, que ele não quer ter classe alta e classe baixa, classe média, desculpa. Eles querem um nível apenas, os pobres só. Né? E ele gosta de ver todo mundo pobre. O jeito que ele fala, o jeito que ele é mais fácil de manobrar, né? Isso. O que ele passa para você, passa para mim, passa para todos, que tem uma consciência, que tem um... Né? Ele está dizendo que ele quer todo mundo pobre. Ele não quer ninguém tenha dinheiro. Né? É um caso quase perdido, né? Mas isso aí vai passar também, né? Mas isso ali nós vamos ver lá na frente, claro. Né? Porque assim são 6 meses. Então 6 meses não podemos dizer, mas vamos ver no final do ano, daqui a pouco, ano que vem. Eu tenho quase que certeza que ele não dura 2 anos. Porque o Alckmin não foi por acaso, eu acho, vice dele ali, né? Pois é. Eu acho que já está meio combinado isso aí. Mas, localmente, tu te sente bem atendido nas tuas reivindicações onde tu vai, na prefeitura? Sim. Vamos dizer assim... São atenciosos? Sim. E dão na verdade, o que acontece? Muitas vezes as pessoas perguntam, não, tu conseguiu? Não, é assim, o que a gente vai lá uma vez, a gente volta outro dia. Eu sou insistente. Né? Eu corro atrás, vou lá. Na questão de um exame, eu corro atrás, eu vou lá toda hora, bater técnica. Mesmo que a pessoa me diga, não está liberado, tudo bem, vou passar outro dia. Mas, na verdade, é assim, a gente procura sempre. E na questão da agricultura, por exemplo, a gente encontra o secretário e aí fica mais fácil a conversa. Né? Aí cobra direto, né? Isso. Mas assim, pensa nessa ideia do botar no papel. Sim. Hoje em dia é fácil. Hoje em dia tu faz em 2 vias, né? Sim. O computador, o próprio celular já tem uma máquina que imprime hoje, né? Não chegou para mim ainda isso, mas eu sei que já tem, né? Sim. Então, hoje em dia se tornou muito fácil as coisas, né? Sim, verdade. Ou o próprio celular, que tu manda uma mensagem pro secretário, tu printa aquilo ali, guarda, pronto. Mesmo que ele apague ou que se suma do celular, tu tem ali o comprovante, né? Então, mas eu sempre fui bem atendido por ele, porque assim, você chega lá, se hoje ele não cumpriu com a demanda que tu precisou, tu volta lá, eu estou te devendo. Então, ainda há uma conversa, né? Entende? Que bom. É ótimo porque é ruim quando você chega diante de um secretário, de qualquer que seja na tua cidade, na nossa cidade, e a pessoa olha para o outro lado e está te atendendo olhando para o outro lado. Isso aí não é inadmissível, né? Fica ignorando, né? Isso. Se esquece que é nós que estamos pagando o salário dele. Exatamente. Justino. O que mais tu gostaria de falar hoje? Agricultura, a gente já falou bastante, né? Sim. Sobre a educação, como é que funciona o pessoal ali da volta? Tem escola de primeiro grau ali? Nós temos a escola em Caravaggio.
Caravaggio. Sim, une as comunidades. Sim. Que distância fica a Busa de Caravaggio ali? O colégio fica a 2 quilômetros. 2 quilômetros, Mas não é longe. O colégio, a educação do colégio é sensacional. O transporte vai pegar na casa das pessoas. Ah, né? tem uma van? Sim, vai busca. Inclusive tem da cidade que vai para estudar lá. Então existe uma escola muito boa, escola municipal de excelente qualidade. O nosso ensino não dá para reclamar, né? Exatamente. Eu estava até comentando esses dias com uma outra pessoa e eu estava dizendo o seguinte: a educação dentro do município, por alguns problemas pontuais que sempre acontecem nas escolas, né? A gente tem que muitas vezes, mas o que eu me refiro muitas vezes sobre a educação que é dada, né, no ensino médio. No ensino médio, o ensino, a educação que o Estado fornece para os municípios. Pode ser que Farroupilha esteja muito bem atendido, bah, que bom, ótimo. Mas a gente vê muitas vezes em reportagens que a RBS fala, escolas abandonadas, escolas que a pessoa vai lá, o engenheiro vai lá, olha, leva para a Secretaria da Educação do Estado, fica 6 meses enrolando para começar uma obra e talvez comece. É isso que eu fico indignado. Então, a minha opinião sobre educação, pode ser que ela seja errada, não vou dizer que não, mas eu sempre falei, sempre bati na mesma tecla. A escola em si, ela deveria ser municipalizada, toda ela. Né? Municipalizada, o que quer dizer? Do pré ao ensino médio, o município, né? Não necessariamente o município banca e manda os recursos para o Estado. Não, os recursos fiquem no município e ele administra, porque olha, é muito melhor administrar a educação dentro da cidade, do município, do que ter que administrar uma escola que fica 400, 500 quilômetros. Tem razão. Eu acho que dá para fazer um contraponto nisso aí, o seguinte, Justino. Quantos pais que reclamam das escolas, mas que não participam de pais e mestres, não cobram quando tem que cobrar. Então, assim, aquilo que a gente falou no início, quem cala consente. Depois não adianta chorar. Sim. Né? Porque assim, se tu é um pai presente, que tu participa do Pais e Mestres, se tu cobra os vereadores e os deputados estaduais que vêm pedir voto aqui, eles que têm que correr atrás das coisas. Com certeza. Porque assim, eles são pagos para isso, são eleitos para isso, e às vezes os pais se calam. E aí tem que entrar as pessoas que têm vontade de fazer acontecer. Sim, verdade, porque assim, o que acontece? Eu percebo assim uma coisa seguinte: a escola é estadual, certo, Gracino? Mas a escola sendo estadual, ela tem pais e mestres lá dentro. Isso. Então, na minha imaginação, então se quer continuar sendo estadual, eu não vou politizar. Não, mas tu tem razão, eu acho que estando no olho ali, é mais fácil resolver os problemas. Mais fácil administrar. E deixa de mandar recursos para o Estado e aplica localmente. Porque então, se for manter no Estado, então a comunidade, em geral, a comunidade daquela escola, não, nós vamos fazer o seguinte, dentro pode vir um coordenador da educação, claro, e pode chamar os pais. Tem em Caxias, aqui da região, aqui que isso, chama os pais. Seguinte, quem é aqui pedreiro, quem é aqui carpinteiro? Fazer um mutirão. Faz um mutirão. O Estado compra o material e vocês fazem o mutirão e vocês terminam, fazem a obra. O Estado deveria pagar tudo, porque a gente paga muito imposto, né? Tudo bem. Mas deixar abandonada ou depredada exatamente, é pior, né? Então eu acho assim, os pais poderiam fazer esse contraponto. É isso aí. Vão lá, reformam, o Estado pode pagar também o trabalho. Claro, né? também. Né? Porque assim, uma vez, eu me lembro, mas faz anos, que eu fui ali, eu acho que fui no Santiago, não me lembro muito bem, fomos lá arrumar as classes. Tu vê. Parafusar, apertar, para cima e para baixo, ajeitar, dever do cadeira, Estado. Né? Que o dever, o Estado não faz. Exato. Né? Fica jogando tudo nos canos. Sim. Então, assim, se o Estado não pode fazer, tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum, desde que entregue o material e os pais, final de semana. Porque, olha, em vez de ficar esperando 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer, vamos dizer assim, para construir uma sala de aula.
2 anos para fazer o projeto e deixar pronto e não conseguem empreiteira, né, para fazer. Sim, pelo custo que eles querem pagar. Às vezes, Exato. né? Então pague pelos pais e mestres. Eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro. Tivemos um caso outro dia de uma escola recém-feita chovendo dentro, aqui na cidade. Sim. Tu vê, isso que nós somos a 20ª economia, né? Tu imagina as cidades que estão lá nos últimos classificação do Estado. Sim, né? sim. É um abandono total. Né? A questão da educação, eu sempre comentei, mas aqui em Farroupilha está ótimo o atendimento, as escolas. Não dá para reclamar. Não dá para reclamar. Mas, no geral, a escola deveria ser municipalizada. Caxias, Farroupilha, Bento, cada um cuida da sua educação e não manda esses recursos para o Estado. É isso aí. Né? Só manda para lá e fica na caixa preta. Exato, esse é o problema, né, maior? Justino? Meia hora já estamos aqui de Já? bate-papo. Foi que a metade do que nós... Do que dava para falar? É. Não, mas vamos continuar falando. Sim, né? tá certo. Tem alguma coisa que tu tem vontade de falar que não falou? Câmara 3 só tua. Bom, pessoal, é o seguinte, nós viemos aqui nesse momento, fazemos uma pequena explanação do que a gente entende e gostaria de ser compreendido pela comunidade, por todo mundo, que a gente está começando, quer entrar na política, quer fazer o máximo para o município, para o Estado, para a comunidade que a gente mora. Não é só para mim, é para o cidadão aqui que nós temos aqui no nosso lado também, né? Porque nós temos muita coisa no município para fazer. Porque nós temos problema na saúde, nós temos problema na habitação, na infraestrutura. Então, assim, nós queremos fazer a diferença para todo mundo, para o município também. E conto com a vossa colaboração, né? Sempre sugestões são bem-vindas. Beleza, então.